Estamos ainda nas rebarbas do mês de janeiro, talvez pensando um pouco nas resoluções que foram feitas de ano novo. E eu não sei se você já parou para pensar como boa parte das resoluções de ano novo que a gente faz são voltadas para o ego, para nós mesmos, não é verdade? Resolução de emagrecer. Estou pensando em mim. Esse ano eu vou acordar cedo. Esse ano eu acordo cedo. Estou pensando em mim. Vou viajar mais esse ano, vou entrar na academia, vou fazer exercício na prefeitura para a terceira idade, que eu sempre insisto para as irmãs aqui da igreja fazerem, vale a pena, é uma boa resolução de ano novo. Mas há uma resolução urgente que é altruísta, que é voltada para o outro. Neste mês de janeiro, eu estou propondo algumas decisões eternas que temos que tomar para o ano. A primeira delas, vimos lá atrás, né, sermos crentes raízes, não crentes Nutella. Aprendemos que precisamos, nesse ano, decidir beber de Cristo, da satisfação que vem da vida com Cristo, não das satisfações falsificadas deste mundo. No terceiro domingo, aprendemos a resolução de fazer da igreja a nossa tribo e não entrarmos nas tribos que estão aí nesse mundo. E hoje, a resolução que eu proponho é deixar de ser um espectador na igreja e se tornar um influenciador. Estou chamando o sermão de hoje de gente comum com uma missão eterna. Porque quando 31 de dezembro chegar, eu quero perguntar quantas pessoas você terá influenciado para Cristo nas suas esferas de vida, de relacionamento. O anonimato é confortável. É gostoso ficar quietinho no canto. Mas no reino de Deus, anonimato é sinônimo de omissão. E Jesus não quer e não espera que nós sejamos omissos. Jesus espera que sejamos influentes. E sim, influentes, mas não como os influenciadores digitais da atualidade. Por favor, não entenda mal. Não é isso que nós estamos propondo aqui, seja um influenciador. Então, um influenciador digital lá do seu Facebook, do seu Instagram, do seu TikTok, ele mostra coisas sofisticadas, coisas engraçadas, até grotescas. A ideia deles é chamar a atenção para si, oferecer tudo e não entregar nada. Hoje, eu quero propor para você como você pode ser um influenciador, olhando para pessoas na Bíblia e não pessoas fora de linha. Porque de repente a gente pode se sentir meio constrangido. Como que o apóstolo Pedro enfrentou as dificuldades, influenciou, impactou o mundo? Não, Pedro hoje é um gigante da fé. Paulo, poxa vida, devemos olhar para esses homens, mas eu quero chamar a atenção de gente como a gente, que decidiu ser útil nas mãos de Deus. E eu quero propor que cada uma dessas pessoas simples apresentam para nós chaves para alcançar outras vidas. E a chave número 1, e eu quero ir direto para o primeiro personagem mais anônimo que nós podemos mencionar aqui, a chave número 1 eu chamo de o evangelismo de oportunidade. É a estratégia, é a abordagem de alguém que vamos ver aqui que usou o seu cotidiano, uma situação, uma brecha do dia a dia. A gente pensa no evangelismo, às vezes, como um evento, uma pregação no palco. O evangelismo é a igreja ir lá na praça, montar a banda no palco e ficar fazendo barulho. Isso é um desevangelismo, né? Na verdade, as pessoas não gostam de barulho, mas as igrejas insistem em fazer barulho. E a gente pensa também no evangelismo como atividade religiosa. Então, no domingo de manhã, algumas pessoas vestidas com roupa social vão com folhetos de casa em casa evangelizar. Uma menina que era uma serva, melhor dizendo, uma escrava, a escrava de um alto oficial gentil, pagão, o nome dele é Naamã. Essa menina mostra que podemos evangelizar utilizando as brechas da rotina, as brechas que a rotina nos dá. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Versículo 1 fala de Naamã.
um homem de destaque, um homem grande, um homem poderoso, o segundo talvez no seu país. No entanto, tem um porém, ele era leproso. E essa é a brecha que se abre para a menina serva de Naamã. Versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja, ela está numa situação rotineira. Ela está numa situação comum, a doença do patrão. E será que ela ficou ali inativa, impassível, indiferente? Veja como ela testemunhou. Versículo 3. Disse ela à sua senhora, a menina: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela está mostrando como você pode também fazer no seu dia a dia, em momentos corriqueiros, em momentos comuns, situações que você pode aproveitar a oportunidade. A gente vê nessa menina fidelidade num ambiente totalmente hostil. A gente vê nela uma menina com uma sensibilidade espiritual muito grande, uma convicção da fé que ela tinha, e uma menina ousada, humildemente ousada. Ela vai preservar a fé dela numa sociedade idólatra e maligna. Ela continua adorando e servindo a Deus onde ninguém mais adorava e servia a Deus. Você não vê essa menina reclamando da situação dela. Ela foi levada cativa para uma terra estranha. E ela não fica lá reclamando da vida. Deus me leva de volta para Israel. Não. Talvez ela saiba que Deus tem um propósito para ela naquela terra estranha. E ela decide levar Deus a sério aonde ela estava. E ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Ela viu ali oportunidade espiritual. Ela viu ali a mão de Deus. Ela não ficou esperando uma conferência missionária. Ela percebeu um lamento de dor do seu patrão e viu nisso uma oportunidade pontual, única. Se ela tivesse perdido, teria perdido para sempre. Aquele homem tem lepra, precisa de cura. E aquela lepra era um porém enorme que manchava gravemente o status e a reputação daquele homem. E ela demonstra a convicção da sua fé. Ela diz: eu sei que tem um Deus em Israel que é verdadeiro e não é como os falsos deuses da Síria. Ele pode curar o meu patrão através do profeta que está ali. Ela sabia do que Naamã precisava. Mesmo sendo poderoso, ela não temeu. Pô, esse cara tem tudo. Não, não tem tudo, ele precisa de Deus. Ela tem essa convicção e então ela, com ousadia, com simplicidade ao mesmo tempo, uma menina sem voz, uma menina pobre, sem moral, uma menina estrangeira, jamais seria ouvida, ela inicia uma conversa que vai se tornar um divisor de águas na vida de um dos homens mais importantes da Síria. Quais são os resultados dessa fala dela? Ela recomenda a ida ao profeta Natã. Naamã ao profeta de Israel. Naamã vai até Samaria. Ele dá ouvidos para ela. Toda uma série de acontecimentos se desenrola. Versículo 14 diz que ele recebe a cura da lepra. 2 Reis 5,14 diz assim: olha, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele foi curado. E mais do que isso, e mais importante, versículo 15, ele foi curado espiritualmente. O texto diz: voltou ao homem de Deus. Então Naamã volta ao profeta com toda a comitiva. Ele vem, se pôs diante do profeta e diz: eis que agora reconheço que em toda a terra, olha a conversão, olha a constatação desse homem. Em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Uma criança. Primeira chave evangelística, aproveite oportunidades. Você não sabe o que Deus pode fazer. Uma criança, uma palavra simples, com convicção, com humildade, mas dita com amor, com sensibilidade, foi usada por Deus para levar o comandante do exército à conversão ao Senhor. Não ignore as deixas que Deus vai colocar na sua vida, na nossa vida esse ano de 2026. Talvez conversas que você tem no carro, andando de carro com alguém, ou no ônibus,
Ou talvez aquela troca de ideia, aquela resenha na academia. Tem gente que não vai na academia para treinar, tem gente que vai na academia para resenhar. Olha que ótima oportunidade. Conversas, um amigo do trabalho que desabafa algo para você, uma notícia de uma doença de um vizinho, de uma vizinha, alguém que você conhece, que é chegado seu, está numa crise financeira. Todos são exemplos de oportunidades pontuais. Você pode fazer como a menina, a escrava da mulher de Naamã fez. Evangelizar não requer palco, microfone, livro teológico, conferência, eloquência. A amizade, a evangelização requer conexão e conversa e aproveitar a oportunidade que aparece. Deus não chama apenas pastores que pregam no púlpito, Ele chama igualmente, não em nível inferior, Ele chama igualmente crianças, adolescentes, jovens, adultos, desde que sejam aproveitadores de oportunidades. Então, a primeira chave para alcançar vidas é o evangelismo de oportunidade, do cotidiano. Mas há mais estratégias na Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para uma segunda estratégia, uma segunda chave para alcançar vidas. Eu chamo de evangelismo de testemunho. O evangelismo de contar a sua história, a sua experiência, o que Jesus fez na sua vida. Pregamos recentemente sobre a mulher samaritana. Uma mulher com histórico moral vergonhoso, profana, promíscua. Ela precisava buscar água no poço e ela buscava no horário menos recomendado, no calor do meio-dia, porque ela não queria ser encontrada por ninguém, provavelmente. Ela tinha vergonha de quem ela era, uma mulher execrada socialmente. Um histórico de ter tido 5 maridos e estar com um homem que não era marido dela. Essa mulher havia bebido das águas salgadas deste mundo e a sede dela só aumentava. Mas ela se encontra com Jesus, Jesus quebra todos os protocolos, se aproxima dela e, resumindo a história de João 4, ele oferece a si mesmo como fonte de água viva e ela aceita, ela crê. Ela crê e tem a sua alma saciada. Qual a primeira coisa que ela fez? Qual a primeira coisa que a mulher samaritana fez? Isso nós não vimos no sermão anterior. Quando foi saciada por Jesus? João capítulo 4, versículo 28 e 29, mostra o que ela fez. Ela foi imediatamente à sua cidade a apresentar o Messias para todo mundo. João 4, 28 e 29 diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, olha que interessante essa colocação, ela deixou até a água que ela tinha ido buscar, aquilo se tornou secundário, ela deixou seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, olha que testemunho simples, que história simples que ela conta a experiência dela, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela joga uma pergunta, será este porventura o Cristo? Ela sabe que é. Mas ela jogou essa pergunta e chamou todo mundo para vir identificar. Chamou todos para irem conhecer. Deixou de lado sua vergonha, deixou de lado o seu medo, o seu vazio, coisas que deixavam ela isolada no sol do meio-dia. E qual foi o resultado dessa palavra, dessa história simples que ela contou? Contada em poucas linhas, 3 linhas. Versículo 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O pessoal foi ver do que se tratava. A história que ela contou da experiência dela foi um impacto na vida das pessoas daquela vila. Versículo 39 vai mostrar que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 41, olha que efeito poderoso em cascata. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tudo por quê? Uma mulher rejeitada contou o que Jesus tinha feito por ela. Irmão, irmã, Jesus não precisa de advogado para defendê-lo. Jesus conta com testemunhas para compartilhar as coisas que ele faz nas suas vidas, nas nossas vidas.
A nossa grande ferramenta de evangelismo nesse ponto aqui não é um curso de teologia, apologética, a capacidade de debater, defender a fé, responder questões. Nesse ponto, o poder que há para evangelizar é o poder de você contar o que Jesus fez na sua vida. Porque se Jesus fez algo na vida da mulher samaritana, eu acredito que ele fez algo na sua vida, na minha vida também, e você precisa contar. Você tem contado? Não espere ser perfeito para evangelizar. Use sua história. E olha, são tantas histórias. A maior delas é a história do dia que conhecemos a Cristo. Mas temos muitas outras histórias que são pontes para Cristo e não podemos guardar essas histórias com a gente. Sabe, você pode fazer uma lista num diário hoje, à noite, chegando na sua casa, talvez apenas anotando temas de histórias do que Deus fez na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua salvação, no seu relacionamento conjugal. Faça uma lista e fique preparado para contar essas histórias. E você não sabe o poder que contar a história do que Jesus fez na sua vida tem na vida de muitas outras pessoas que vão querer a ação desse mesmo Jesus. Essa é a segunda chave para alcançar pessoas para Cristo, é você contar a sua história. Esse é o evangelismo de testemunho. Eu quero ir para mais uma estratégia com você. A chave número 3 para alcançar vidas é do evangelismo relacional. Aqui é o evangelismo de proximidade. O evangelismo de investir e se relacionar com quem é próximo de você. Aqui nós estamos falando do seu círculo de amizades, de família, de trabalho. Nós estamos falando de um personagem, além da escrava de Naamã e a mulher samaritana, nós estamos falando de um personagem aqui do Novo Testamento que não é tão conhecido quanto Pedro, Paulo e João, mas ele é conhecido, o nome dele é André. A experiência de André aparece em João capítulo 1, e João capítulo 1, versículo 40, diz o seguinte, olha, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou o primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, como dizem, né? O resto é história. E nós sabemos bem a história poderosa que se segue a isso. André estava pregando no deserto para multidões? Não. Ele está se encontrando com alguém que nunca viu na vida e tem uma oportunidade única? Também não. João Batista estava pregando nas multidões, no deserto, para as multidões, e Deus estava usando João Batista, mas Deus queria usar André de outra forma. E André levou Pedro, seu irmão, ao Messias, através de relacionamento, através de uma conversa. Muitas vezes a gente não causa impacto na nossa sociedade porque a gente quer alcançar multidões, a gente quer ser estratégico, eloquente, se preocupa só com pessoas distantes. As pessoas, e nós temos que nos preocupar, as pessoas que portas abertas apresenta para nós como cristãos sofredores, como vimos na semana de oração aqui, as pessoas que estão lá no sertão da Bahia, as pessoas que estão lá no Irã, e temos que nos preocupar com essa gente, mas olha para André, a gente não pode desprezar o familiar que está do nosso lado. As pessoas a serem alcançadas têm nome, sobrenome, e muitas vezes moram conosco, no nosso lar, ao nosso lado, estão no nosso trabalho. E este tem que ser o primeiro alvo evangelístico. E qual é a estratégia aqui? Círculo de relacionamento. André tem um relacionamento com Pedro. A impressão que dá é que aqui foi tudo automático, foi uma conversa e papo. Não, André tem uma história de vida com o seu irmão. Ele trava uma conversa, um relacionamento em que ele apresenta o Messias e convence Simão a ir conhecer esse proposto Messias. E através do diálogo, da interação, o evangelismo aconteceu e Pedro veio a ser tocado por Jesus e alcançado por Jesus. Tenha como meta hoje, estamos falando de resoluções de ano novo, tenha como meta, peça a Deus um nome em cada círculo de relacionamento que você tem. Deus, me dá um nome de uma pessoa do meu trabalho
para eu me aproximar e me relacionar. Me dá um nome, Deus, por favor, de alguém do meu lar, da minha família que não te conhece. Me dá um nome da minha vizinhança, me dá um nome de cada ambiente onde eu estou, para eu me aproximar, como André se aproximou, me relacionar, conversar, dialogar, interagir. A opção é ficar no anonimato, esperando que grandes coisas aconteçam em outros lugares, feitos por outras pessoas. Os Joões Batistas estão fazendo o papel deles. Talvez você tenha que fazer o seu e eu o meu, com quem está do nosso lado. Essa é a chave número 3, relacionamento. E é simples, é você desenvolver relacionamento com as pessoas. O crente, se ele quer alcançar a vida para Jesus, ele não pode ser bicho do mato. Não podemos ser bicho do mato, que não olha para a cara de ninguém. Nós temos que ser amigáveis, por uma boa causa. Ah, mas eu sou meio fechado. Mas existe uma causa maior com a qual você tem que se preocupar. Eu sei que você é meio fechado, mas, olha, seja amigável para poder se relacionar com pessoas, como o André fez, e alcançar as pessoas para Jesus, falar de Jesus para elas. Relacionamento. Essa é uma chave estratégica de evangelismo. Evangelismo relacional, de proximidade de pessoas que estão próximas. Gravou as 3 que nós vimos até agora? O evangelismo pontual, de situação. O evangelismo de testemunho, que você conta a sua história. E o evangelismo de relacionamento com quem é próximo de você. E eu vou para o último, o evangelismo que eu vou chamar de serviço, que é o evangelismo prático, que seria quase que um pré-evangelístico. É você demonstrar o amor de Cristo com seus talentos, seus dons, seus recursos, através de boas obras e esmolas. Estamos falando de uma mulher pouco conhecida, que tem 2 nomes. Ela é chamada de Tabita ou Dorcas, no livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Essa mulher tem um ministério de agulhas, de linhas e tecidos, como você vai ver aqui. Ela fazia roupas, ela trabalhava com tecido e abençoava pessoas através disso. Deixa eu mostrar para vocês alguns aspectos do testemunho, da ação dela. O primeiro, o discipulado. O texto aqui faz questão de dizer que ela era uma discípula. Ela seguia a Jesus. Ela andava com Jesus de perto. Como seguidora de Jesus, o próprio Jesus colocou no coração dela uma sensibilidade com pessoas necessitadas como viúvas. O versículo 39, quando acontece algo dramático, drástico, você vai ver aqui, e Pedro atende o pedido de algumas pessoas, e ele chegando, ele é conduzido para o cenáculo, e todas as viúvas o cercavam. Veja, todas as viúvas cercavam Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ela fazia roupa, vestido, tecidos para as mulheres necessitadas. Ela tinha sensibilidade com quem precisava e ajudava, socorria, e aí junto disso veio a ação divina. Você volta no versículo 37, você já percebe que a Tabita, ela veio a morrer. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E Pedro, que foi alcançado por André, com o poder de Jesus, vai lá e ressuscita essa mulher. E o versículo 40 diz assim, olha, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Gente, a ação divina, conectada ao bom testemunho de caridade, vai fazer com que aconteça o quê? Versículo 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Esse foi o resultado. Quando ela fez uma roupa para uma viúva, ela efetivamente evangelizou? Não.
mas ela fez uma parte importante. E Deus fez a parte dele. Nós não sabemos como Deus faz, mas Deus fez a parte dele. E isso se torna conhecido e muita gente vai crer em Jesus. O mesmo pode acontecer hoje em dia. O evangelismo não é aquilo que nós fazemos apenas no púlpito, com um folheto na mão na rua, mas no balcão do trabalho, na cozinha de casa, num serviço voluntário, num asilo, num hospital. Quando amamos, quando doamos, quando socorremos, o amor de Deus concretizado em boas obras, Deus pode e vai usar isso para que o amor dele em Cristo Jesus seja conhecido de outras pessoas. Use sua profissão, use seus talentos, use seus bens, seus recursos como ferramentas para alcançar vidas. Meus irmãos, a gente conhece histórias de muitas igrejas em que o grupo de mulheres, o grupo de senhoras se mobiliza, se engaja para fazer trabalhos sociais. Grupos de jovens se mobilizam para também fazer trabalhos de ajudar numa escola, ajudar a enfermos, ajudar pessoas necessitadas. E nós temos tudo isso à nossa disposição e podemos fazer isso e temos que fazer. E essa será mais uma chave, mais uma ferramenta, mais uma estratégia evangelística. O perigo do anonimato, ficar quieto no canto, é pensar assim, bom, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não conheço a Bíblia direito. Você pode ajudar alguém? Então vai e ajuda. Ah, mas eu não sei orar, mal sei orar. Não tem problema. Você sabe fazer o bem? Alguém que precisa, faça. Faça e ore. Deus pode usar você, como? Fazendo você morrer, para depois te ressuscitar, para você ser um testemunho vivo do poder do Senhor Jesus. 4 dicas, 4 ideias, 4 chaves para alcançar vidas. Em 31 de dezembro deste ano, você vai olhar para trás como alguém que assistiu 52 cultos, só, ou 40, ou 30. Você vai olhar para trás como alguém que assistiu os cultos, ou como alguém que deixou um rastro de salvação. Tome a decisão, tenha coragem. Tome a decisão hoje. Este é um culto em que Deus está te dando oportunidade de tomar a decisão. Deus, eu quero aproveitar as brechas do dia a dia. Essa é uma estratégia. Eu quero contar a minha história, as minhas histórias para os outros. Eu quero contar o que o Senhor fez por mim. Eu quero me relacionar com pessoas, me envolver. Eu quero servir. Talvez você possa usar todos esses. Talvez você possa identificar um que é o forte seu. O mais importante é sair do anonimato, que é o esconderijo dos omissos, e se caminhar para ser alguém útil, que é a marca de um discípulo. Deus não procura estrelas. Deus não depende de pessoas sofisticadas. Ele usa meninas, como a escrava de Naamã, como uma mulher samaritana, como uma mulher que fazia boas obras, e como André. Gente comum, com uma missão eterna. Eis-me aqui, Senhor, usa-me em 2026. Coloque-se nas mãos de Deus. Que neste ano, ninguém passe por nós sem nós estarmos atentos à oportunidade de falar algo sobre Jesus, de estender a mão e servir. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esses exemplos tão claros que nos mostram como que nós podemos apresentar a Cristo. Maneiras simples, criativas, mas poderosas, que o Senhor potencializa cada uma delas. Toque no nosso coração, Senhor, para que tomemos essa decisão e esta resolução hoje, de aceitar esses modelos, aceitar esses desafios. E termos a decisão de não pensar apenas em coisas para nós nesse ano, do que vamos fazer de bom e diferente para nós, mas principalmente o que podemos fazer para outros. Anunciar a mensagem de salvação, levar a mensagem da salvação. Ser com a tua igreja, ó Deus, que possamos estar inseridas aqui nessa cidade, com o propósito claro do Senhor, de fazermos a diferença nas maneiras como o Senhor estabeleceu e mostrou para nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.